Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Nassô, a 35ª porção de nossa bendita Torá. Hoje a leitura da segunda aliá se encontra no capítulo 4 de Bamidbar, Números, do versículo 38 ao 49. A segunda aliá. Queremos deixar aqui o nosso Shalom, nosso Boker Tov, muito bom dia a todos que acompanham e compartilham o nosso trabalho. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Também a todos quanto têm contribuído com a nossa sinagoga, com a manutenção de nossa sinagoga, né? Todos que têm enviado as suas contribuições, o seu macer, a sua tzedakah, nós agradecemos imensamente e que Hashem, nosso Deus, e recompense grandemente. Hoje também queremos deixar aqui o nosso Shalom, você que está pela primeira vez, você que está conhecendo o nosso trabalho, né? Sejam bem-vindos à comunidade no Sim Brasil, a sinagoga no Sim Brasil, aqui de Criciúma. E a você que hoje, dia 10 do mês de junho, está completando mais um ano de vida, né? Nossos votos de parabéns para você, votos de muitas felicidades, que Hashem lhe conceda muita saúde, muitos e muitos anos de vida. Parabéns para você, felicidades. Vamos então à leitura de hoje, Números capítulo 4, do verso 38 ao 49. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E os que foram contados dos filhos de Gershon, segundo suas famílias, pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todos aqueles que entraram no exército para o serviço na tenda da reunião, os que deles foram contados segundo suas famílias e pela casa de seus pais, 2.630, estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gershon, todo o que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Aharon por dito do Eterno. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias, e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço da tenda da reunião, e os que foram contados segundo as suas famílias, 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moshe e Aharon, por dito do Eterno por amor de Moshe. Todos os que foram contados, que contaram Moshe, Arão e os príncipes de Israel dos levitas, segundo suas famílias, e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que veio para prestar serviço para a obra de serviço de carga na tenda da reunião, e todos que deles foram contados foram 8.580. Por dito do Eterno, eles foram contados pela mão de Moshe, cada homem para o seu serviço e para a sua carga, e os que dele foram contados foi conforme ordenaram o Eterno a Moshe. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vehayo lanu tabetochen Baru atah Adonai noten haTorá. Nós seguimos com a leitura da Parashá Nassô, falando sobre censo, sobre a contagem que o Eterno ordenou a Moshe para que fossem feitos dos filhos
de Israel. Nós comentamos no Shabat que os filhos de Israel não poderiam ser contados como se conta qualquer objeto, ou mesmo se conta os animais, né, um rebanho. Então eles foram contados, mas cada um trouxe o valor de uma moeda, né, da época, para dessa forma não ser contado individualmente. Por quê? Porque os filhos de Israel, conforme comentamos, o judeu não é uma pessoa individual, ele é um povo, né? Um povo é uma família só. Então, dessa forma, a contagem foi diferente da que nós normalmente contamos alguma coisa. E nós vimos aqui na leitura que os descendentes das famílias de Levi, no caso de tanto Gershon como Merari, no caso falando aqui da família de Merari, que carregava a parte do tabernáculo, que era a parte da estrutura, né, a madeira, porque o tabernáculo ele era móvel, então ele não era de pedra, né, ele não tinha colunas de pedra, as colunas do tabernáculo, toda a parte da estrutura eram de madeira, né, eram, como a Torá fala, de postes, madeira. Então eram desmontados, montado, e quem estava encarregado de transportar essas madeiras eram os da família de Merari, que carregava a parte das madeiras do tabernáculo, as tábuas, né, que formavam toda a parede do tabernáculo juntamente com as bases de toda a ligação. Nossos sábios vão nos dizer que em nossas vidas, né, a estrutura a estrutura e a nossa base do nosso relacionamento com o Eterno é a nossa devoção, é o nosso sentimento e a nossa vontade. Então essa é a nossa estrutura. A estrutura da nossa relação com Deus, que somos individualmente também um tabernáculo, né? Somos um tabernáculo. Então, a nossa estrutura é diferente da estrutura do tabernáculo do deserto e também da estrutura do Mishkan, do templo, né? Do Beit HaMikdash, do templo, que era totalmente fixado. Então, nós somos um templo, né? Nosso corpo é um templo, e o que mantém a nossa estrutura, né? A base do nosso relacionamento com Deus é a nossa devoção, né? Então, quanto mais nos envolvermos com a Torá, com a história relacionada com o nosso povo, mais alcançamos, mais elevamos essa nossa devoção, né? Mais devotos, digamos assim, da Torá e de nossa fé, que é logicamente acrescentada. Então, os valores espirituais, eles têm um peso muito maior do que os valores materiais. Então, o que nos mantém, que nos fortalece, que mantém a base dessa nossa estrutura física é a nossa relação com Deus e a relação no sentido espiritual, né? Naquilo que nós buscamos. Então, daquilo que nós vamos buscando no nosso dia a dia, né? Abrindo mão de algumas coisas materiais para que possamos manter uma boa relação com o nosso Deus de forma espiritual. E é dessa forma que nós devemos caminhar, né? Sempre
fortalecendo a nossa estrutura espiritual, cuidando do nosso corpo, que é a parte física, mas buscando também uma relação com Deus por meio de sua Torá, e de maneira que nós estaremos fortalecendo, né, todo a nossa parte, a nossa vida espiritual. Então a gente mantendo a relação com Deus, por meio de sua Torá, nós nos fortalecemos a cada dia. E cada dia nos tornamos mais fortes na nossa caminhada. E que Deus nos ajude, que o Eterno nos abençoe e nos ajude, e que a cada dia possamos nos fortalecer mais e mais na nossa caminhada e mantermos aí a nossa relação com Deus sempre muito forte. Nós precisamos disso para poder vencer todas as nossas dificuldades. E que Deus nos ajude e fortaleça a todos. Um ótimo dia, que Hashem vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, Shalom, Shalom.